Olá, aqui estamos na presença de Deus. Bom dia, queridos irmãos. Deus os abençoe com a sua paz. Vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de mais um dia, Senhor. Que o Senhor seja com todos, Pai, abençoando, livrando, trazendo, Senhor, a cada um dos teus filhos a tua paz. Muito obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura bíblica do livro de Provérbios, capítulo 9, a partir do verso 1 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que, dos lugares mais altos da cidade, façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venha, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Amém. Sabe os conselhos da palavra do Senhor. Vamos ao momento do louvor e em seguida um maravilhoso estudo bíblico. Tenha um dia abençoado pelo bondoso Pai de amor.
adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa semana que se inicia hoje
seja uma semana de bênçãos, uma semana de comunhão com o nosso grande e maravilhoso Deus, e que nós tenhamos uma semana tranquila, abençoada, produtiva, e é isso que eu desejo para a nossa amada igreja. Amém? Agora, nesse momento, eu quero convidar a igreja a fazermos uma oração. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, e nosso Senhor e Salvador, que nós nos reunimos mais uma vez como igreja do Senhor. Queremos, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de agir sobre nós nessa manhã. Que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê a capacidade de entendermos, de compreendermos a palavra do Senhor. Que tudo que nós ouvirmos, tudo que nós aprendemos aqui nessa manhã, seja para ser utilizado, para nos tornarmos vasos úteis na mão do Senhor, preparados para a obra, para a seara, Senhor Deus. Portanto, nós pedimos, Senhor Deus, encarecidamente, que o Senhor seja conosco nessa manhã, em tudo que aqui foi proposto a ser feito, seja conforme a vontade do Senhor, seja abençoado pelo Senhor. Quero agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio de poder participar da Igreja do Senhor, de formar o corpo de Cristo e estar, Senhor Deus, aqui nessa manhã, glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. É isso que nós estamos fazendo, Senhor Deus, aqui nessa manhã. Isso que eu peço também e agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? O nosso assunto hoje, conforme nós estamos aprendendo na nossa revista, nós estamos aprendendo a termos novidade de vida. E para nós termos novidade de vida, nós temos que estar redondinhos com a palavra de Deus, com o querer de Deus de nós. Nós temos que buscarmos aprender o que é que Deus espera de nós, como é que nós podemos servi-lo com alegria, como é que nós podemos ser cada dia mais agradáveis ao Senhor. Portanto, hoje, o assunto que nós vamos tratar, que é contribuição financeira para a igreja, não é um assunto muito discutido nas igrejas, é um assunto que às vezes é meio polêmico, né? Mas é o assunto que tem que ser tratado. É importante nós entendermos que a igreja precisa de contribuição, que o reino espiritual precisa ser abastecido, né, por aquilo que Deus nos dá com sobra, de acordo com a qualidade de vida que Deus nos dá. Amém? Então, o texto básico que nós vamos ler agora é 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 15. Vamos acompanhar a palavra do Senhor. Aqui nós temos uma ilustração, né, que é os irmãos contribuindo para a manutenção da obra de Deus, né, para manter a casa do Senhor. E o texto que nós vamos ler começa assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou
a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o pouco não teve falta, e o que pouco não teve falta. Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Quando a gente vai falar de contribuição financeira, como eu já disse, é um assunto que provoca muita discussão na igreja. Há divergência, desentendimentos, aborrecimentos e até dissensões por causa do assunto. Não se pode falar de contribuição financeira sem falar de mordomia. O que vem a ser uma mordomia, né? A doutrina da mordomia cristã, ela diz o seguinte: ao entender a mordomia cristã, o crente vê o mundo como propriedade divina e passa a administrar sua vida de modo diferente. No contexto bíblico, a palavra mordomia fala da consciência que o crente deve ter de que tudo o que possui vem de Deus, sendo ele apenas um administrador fiel. Essa é a doutrina da mordomia. Então, todas as vezes que nós vamos falar de contribuição na igreja, nós temos que ter essa consciência. Nada é meu, tudo é de Deus. Eu vou administrar fielmente para Deus enquanto eu estiver vivo, porque depois que eu morrer, vai ficar para outro. Vai sair das minhas mãos literalmente. Eu não vou levar nada, não vou ter controle sobre nada. A fidelidade é decorrente da certeza de que a qualquer momento seremos chamados a prestar conta diante de Deus. Por isso, a vida e os seus valores devem ser vividos e administrados sob o ponto de vista de Deus. Então, irmãos, quando esse assunto é falado na igreja, muitos não gostam, mas precisa ser falado. Faz parte da vida do cristão administrar as coisas que Deus lhe permite. Uns administram mais, outros administram menos, mas todos administram o suficiente para viver uma vida com qualidade. Amém? Olha aí, nós somos mordomos, né, da palavra de Deus, das coisas de Deus. Nós somos servidores do mundo espiritual. A palavra contribuição, o que é contribuição? É o ato de cooperar financeiramente com a obra de Deus. Portanto, é cooperar com o próprio Deus. Se a obra é de Deus,
tudo que eu tenho é de Deus, então eu estou cooperando com Deus, estou servindo ao que Deus me permitiu servir, né? Eu estou cumprindo uma ordem de Deus. Lá em 1 Coríntios 3,9, Paulo diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Palavra de Deus, palavra do Senhor Deus, né? E nós temos que lembrar que a cooperação financeira para a igreja, ela tem o mesmo valor espiritual como orar, cantar e cultuar a Deus. Nós temos que distribuir. Jesus distribuía, o pouco que Jesus tinha, Jesus distribuía, multiplicava, né, tudo que ele tinha para com os outros, com seus irmãos, com seus seguidores, seus amigos, as pessoas que com ele formavam o reino espiritual. Mas nós vamos ver que hoje em dia as igrejas pregam muitas falsas motivações para a contribuição. Como assim? Às vezes, o motivo que leva as pessoas a contribuírem com a igreja não é um motivo que é agradável a Deus. Vamos ver quais são esses motivos que são falsos, né? que geram falsas motivações aos nossos corações. São muitas as motivações erradas, amplamente ensinadas, difundidas e praticadas sobre a contribuição financeira. Elas constituem em armas do inimigo para divorciar o crente da verdadeira motivação para a contribuição. Vamos examinar algumas delas. Primeira coisa, você tem que contribuir porque a sua contribuição ela é necessária para a obra de Deus. Se Deus quisesse que a obra dele fosse feita, ia ser feita independente de dinheiro. Deus é todo poderoso, né? Então diz assim, ó: quando o apelo à contribuição é feito com base nas necessidades da obra, geralmente se consegue dois efeitos. Inspira compaixão e leva os crentes a contribuir, movido apenas pela compaixão, ou os leva a serem tomados pelo sentimento de culpa por não contribuir. Então, esse apelo que nós temos que contribuir financeiramente com a igreja, porque a necessidade do dinheiro para a obra é uma falsa motivação. Quando o crente faz isso com o verdadeiro motivo, que nós vamos ver mais para frente, com a verdadeira motivação, ele pode até pensar que há necessidade sim do dinheiro dele para a obra. Mas quando a única motivação dele é essa, ela é uma falsa motivação. A segunda falsa motivação é a melhoria do patrimônio da igreja. A igreja tem que estar bonita, a igreja tem que crescer, a igreja tem que expandir, a igreja tem que fazer mais salas, tem que comprar equipamentos, né? Aí o que diz o seguinte: por que acaba se tornando uma falsa motivação? Porque o orgulho pelas melhorias patrimoniais leva muitos a contribuir, mas cessadas as obras, cessam as contribuições e o desejo de contribuir quanto a essa motivação. Então, o desejo que eu tenho de contribuir com a igreja, financeiramente com a igreja, não pode ser somente para a melhoria do patrimônio da igreja. Todo mundo quer ter uma igreja bonita, imponente, linda, bem equipada. Deus também quer, mas esse não pode ser o único motivo para você querer contribuir para a igreja.
O outro motivo outro falso motivador para eu contribuir para a obra da igreja é o sustento do ministério. Quando é essa motivação, a igreja está sujeita ao ridículo de não ter como sustentar o seu ministério, pois os crentes que não se agradam dos ministros podem fazer chantagem e deixar de contribuir. E quando a igreja não tem ministro, não há razão para contribuir. Então, lógico que a igreja precisa de dinheiro para sustentar o seu ministério, mas esse não pode ser o motivo pelo qual eu contribuo com a igreja. Pode ser até um deles, mas não pode ser o principal. O senso de dever. Olha esse soldado, ó, né? Ele sabe que o colega está ferido, ele também está ferido, está em perigo, mas ele não vai abandonar o seu amigo, porque ele tem o dever de tentar salvar a vida do amigo, né? Então, ó, é verdade que todo crente tem o dever de contribuir financeiramente com a igreja na qual congrega. Porém, apelar nesse tom é forçar de fora para dentro. Um sentimento que deve ser espontâneo do coração e de dentro para fora. Ninguém obrigou esse soldado a carregar o seu colega ferido. Esse senso de dever dele veio de dentro para fora, né? Não pode ser de fora para dentro, tem que ser uma coisa verdadeira, um motivo real para eu ser motivado a contribuir, a fazer algo, né, pelo reino de Deus. E contribuir financeiramente é meu dever, né? É algo bacana para o reino de Deus. E também eu não posso ter como motivação para eu contribuir financeiramente para a igreja visando a conquista de bens materiais. Lógico que a igreja precisa ter um carro, precisa ter dinheiros, né? Tem que ter outros bens, mas isso a igreja terá. Se o meu desejo, se a minha real motivação para contribuir para a igreja for a verdadeira e não a falsa. O que diz sobre essa conquista de bens materiais, essa falsa motivação? Sob essa motivação, adotada especialmente pelos adeptos da teologia da prosperidade, os crentes são estimulados a contribuir para que recebam bênçãos de Deus. Nesse caso, a contribuição passa a ser um instrumento para se negociar com Deus. Com Deus não se negocia, com Deus não se faz barganha, né? Então, eu não vou contribuir financeiramente para o reino espiritual, para a igreja, se eu pensar que eu vou contribuir, Deus vai me dar mais, vou ter casa, carro, tal. Trocas, não existe. Ah, se eu contribuir, a igreja vai ter. Vai. Então, nós temos que pensar o seguinte: o verdadeiro motivo para eu contribuir financeiramente para a igreja, para o reino espiritual, não pode ser sob barganha. Eu dar para receber, não é? Eu tenho que dar e Deus é que vai direcionar esse dinheiro para o que realmente a igreja precisa. E eu não preciso esperar que vou receber coisa em troca, porque automaticamente Deus conhece nosso coração, né? Deus nos dá tudo o que nós buscarmos, tudo o que nós pedimos, se aquilo for nos fazer bem, não nos for fazer sermos orgulhosos, não nos for desviar, não vão ser coisa que vai fazer com que eu me afaste dele, da sua vontade para a minha vida. Amém? Agora, nós vamos fazer o contrário. Agora nós vamos aprender as verdadeiras motivações para as contribuições. Primeiro, o amor de Deus. Se tudo que eu tenho, se eu tenho em excesso, se eu tenho sobrando, se eu tenho uma qualidade de vida maravilhosa, é porque Deus me ama.
é porque Deus me quer ver bem, é porque eu sou merecedor aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Todos acreditam nisso? Que se eu tenho o que tenho, se eu sou quem sou, é porque Deus me ama. É porque eu sou digna do amor de Deus. Embora eu não mereça, a sua maravilhosa graça me alcança. Amém? Todas as motivações falsas apresentadas acima podem até tornar-se incentivos à contribuição financeira, mas não constituem a verdadeira motivação. A verdadeira motivação para a contribuição financeira na igreja deve ser o amor de Deus. A mordomia da contribuição financeira e da contribuição em todas as áreas é a mordomia do amor. Eu tenho que servir por amor. Eu tenho que ser instrumento nas mãos de Deus. Eu tenho que ser usada por Deus por amor. Amém? Tudo que eu faço, eu tenho que fazer por amor, porque Deus me ama. E o amor de Deus é imensurável. Ele é grande demais por mim. Amém, irmãos? Isso é muito lindo. Ouvir isso nos motiva muito, né? A sermos cooperadores com a obra de Deus, com as coisas de Deus, né? Devemos ser impulsionados pelo amor a Deus acima de todas as coisas, pois como ensina Paulo, ainda que eu distribua todos os meus bens ao pobre, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, né? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha que amor maravilhoso. Nós ainda éramos pecadores. E Deus mandou seu único filho para morrer em nosso favor, sendo nós ainda pecadores, né? O amor como fator motivador é aquele amor que o próprio Deus planta em nossos corações. É o mesmo amor de Jesus. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Está lá em Gálatas 2:20. Aquele que a gente colocou, ó. Coríntios 13:13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. É a beleza do amor de Deus por nós, o amor que Deus planta em nossos corações, o amor que nos faz contribuir com as coisas de Deus, com a obra de Deus, um amor que faz que nós sejamos o quê? Mordomos fiéis, sabendo que tudo que nós temos não nos pertence, pertence a Deus e está à disposição de Deus para eu servir os mais necessitados, a igreja de Deus, para eu colaborar, cooperar com a missão que nós temos, que é levar o evangelho a todas as criaturas, até os confins da terra. Precisa de dinheiro, irmãos, precisa de contribuição financeira. Isso é contribuir financeiramente para o reino espiritual, para as coisas de Deus. Não por aqueles motivos que nós vimos lá atrás. O verdadeiro motivo é esse, é o amor de Deus por nós, o amor que Deus plantou em nosso coração. Amém? O amor como fator motivador é aquele amor que o próprio Deus planta em nossos corações. É o mesmo amor de Jesus. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Gálatas 2:20. Aí lá em Gálatas 2:20, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou
por mim. E nós só amamos, nós só temos capacidade de amar porque Ele nos amou primeiro. Porque se eu não for uma pessoa separada, uma pessoa santa, uma pessoa salva em Cristo Jesus, uma pessoa predestinada a viver eternamente com Deus, eu não vou ter esse amor, eu não vou ter esse desprendimento, eu não vou contribuir financeiramente para a igreja com alegria. Amém? Porque tudo depende da quantidade de amor que eu tenho pelas coisas de Deus. Tanto que eu tenho consciência de que Deus me ama e que tudo que eu tenho, Ele me deu com prazer, com alegria. Eu também vou querer contribuir com prazer e com alegria. Amém, irmãos? Existe um método bíblico de contribuição. Que método bíblico é este de contribuição que existe? Para Deus é mais importante o motivo dos nossos atos do que o ato em si. Deus olha o que nos motivou a fazer aquilo, não que eu tenha feito, não porque eu fiz. Ele valoriza o que me motivou a fazer o ato, a contribuir. A contribuição financeira, que é o fruto do amor, não foge aos princípios bíblicos. Quanto aos métodos, vejamos como ela deve se dar. Vamos aprender um pouquinho agora como é que essa contribuição financeira deve se dar. Qual é o método bíblico para que nós possamos contribuir com alegria. Amém? Vamos lá. Primeiro, com liberalidade. Devemos contribuir financeiramente para a igreja com liberalidade. O que é liberalidade? É característica ou estado da pessoa generosa, bondade, indulgência, generosidade, propensão da pessoa que, por suas ações e intenções, oferece algo sem esperar nada em troca. Então, isso aí secularmente, a palavra liberalidade significa isso, pessoas com essas características. Então, vamos falar aqui um pouquinho de liberalidade. Os crentes das igrejas da Macedônia, como nós lemos no nosso texto base, constitui-se um exemplo de liberalidade. Isso está lá nos versículos de 2 a 5. Eles deram acima de suas posses. Eles não deram só o que eles podiam, eles deram mais do que eles podiam. E eles tinham desejo, eles pediam a Paulo, por mais que eles fossem pobres, eles queriam participar da vida financeira da igreja, cooperar com as coisas de Deus, com o próprio Deus, como nós já vimos. O grande segredo para dar acima das possibilidades é dar-se a si mesmo ao Senhor. Jesus exaltou a liberalidade da viúva pobre, aquela que tinha uma única moedinha e ela deu a moedinha. Ela tinha que liberalidade. Ficou sem nada, mas deu tudo o que tinha. Isso é liberalidade. Afirmando que ele dera mais de todos os outros ofertantes, que ela dera mais do que todos os outros ofertantes, porque ela deu tudo o que ela tinha, e eles deram um pouco do muito que eles tinham, Então, Jesus exaltou a atitude daquela senhora, Por que ele deu mais? Porque ofertou. Por que ela deu mais que os outros? Porque ela ofertou com fé. A contribuição cristã é um ato de fé. Nunca devemos nos esquecer disso. Então, a contribuição para a obra de Deus, para a casa de Deus, para a igreja, tem que ser um ato de fé. Amém, irmãos? Tem que ser também com sacrifício. O que significa ser com sacrifício? Quando a contribuição é resultado do amor que devotamos a Deus, é natural que
que a mesma assuma um caráter sacrificial. A viúva, ela ofertou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Os macedônios ofertaram acima de suas posses, mais do que eles podiam dar. Ofertaram si mesmo. E lá em 2 Samuel 24, o rei Davi nos ensina que não devemos oferecer a Deus aquilo que não nos custa nada. Né? Deus não quer esmola. Né? Desse modo, não é a sobra que devemos ofertar a Deus, mas uma oferta que representa o sacrifício da nossa vida por amor a Deus. Amém, irmãos? Ficou bem entendido isso? Né? Que nós temos que fazer de forma sacrificial. Deus não quer aquilo que está sobrando. Deus quer que nós tenhamos desejo de ofertar na casa do Senhor. Amém? De forma sistemática. O que significa ofertar de forma sistemática? Em 1 Coríntios 16:2, quando falou à igreja de Corinto sobre a coleta para os santos de Jerusalém, Paulo a instruiu a adotar um sistema para a contribuição. É necessário que se adote um sistema de contribuição. O sistema mais comum, mais ensinado e usado, e também o mais discutido, é o dízimo. 10% do muito que você recebe de Deus, você separa e devolve para Deus. Não é, irmãos, o que está sobrando. É 10% de tudo o que Deus te dá. Pensa, se Deus te dá, se Deus quiser que você contribua com 10 mil para a igreja, você vai receber 100 mil por mês. Quer dizer, a sua qualidade de vida vai estar muito acima do que Deus está te pedindo, né? Do que você tem que devolver para a casa de Deus. E vamos continuar então. É o dízimo, que é um método bíblico. Embora não seja ensinado na forma de ordenança no Novo Testamento, tem sua prática recomendada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, deve ser adotado como sistema regular de contribuição para a igreja. Isso aí é o mínimo que eu tenho que ajudar financeiramente a igreja. Somente 10% do que tudo que Deus me dá é o mínimo que eu tenho que ofertar para a igreja. Que eu tenho que ajudar financeiramente. Mas a igreja não precisa ser só 10%. Aquilo que Deus tocar no meu coração, aquilo que eu tiver desejo de entregar, de ajudar financeiramente, é o que eu tenho que fazer conforme os macedônios faziam, acima de suas posses. Temos que aprender, irmãos, com as igrejas as quais Paulo cita, quais Paulo fundou, qual Paulo acompanhou, como é que eles agiam, como é que eles trabalhavam essa forma de sustentar a obra do Senhor com amor, por amor a Deus. Né? Nós temos que ter isso no nosso coração também tem que estar fazendo tudo por amor a Deus, né? Trabalhando por amor a Deus, contribuindo por amor a Deus. Portanto, deve ser adotado como sistema regular de contribuição para a igreja. A motivação para a sua prática deve ser o amor. Deve ser um ato de adoração e de gratidão a Deus. A entrega do dízimo é uma experiência de fé vivenciada e praticada pelos verdadeiros crentes. E é uma prática excelente, pois é bíblica e dá à igreja os recursos que dá à igreja os recursos que ela necessita para o cumprimento da missão a ela confiada pelo Senhor, né? Que é resgatar vidas, alimentar as almas famintas pela palavra de Deus, trazer pessoas que estão nas trevas para a luz que é Jesus. Amém, irmãos? Cuidar do rebanho do Senhor aqui na terra. Isso tudo é missão da igreja.
e através dessa contribuição sistemática, que é o dízimo, né? E mais as ofertas que Deus tocar nossos corações e nos dê vontade de fazer, ajuda a sair com alegria dos nossos corações, por amor a Deus, né? É que a obra, que a igreja, e todas aquelas falsas motivações vai sendo suprida. Amém? São coisas que a igreja precisa, mas que não tem que ser a motivação pela qual eu ajudo financeiramente a igreja. É diferente. A única e verdadeira motivação para eu contribuir financeiramente para a igreja é o amor a Deus, as coisas de Deus, o desejo que eu tenho de ser cooperadora com as coisas de Deus e com o próprio Deus. Amém? Todos pensam assim? Todos concordam com o autor da lição? Lá em 1 Coríntios 16, 2 dizia: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Então, é a forma sistemática de você já ir separando tudo aquilo que você tem desejo em seu coração de doar, de contribuir e depois levar. Não é deixar para tirar tudo num dia só. Vai tirando, vai juntando e vai entregando para a igreja. Com proporcionalidade, que vem a ser contribuir com proporcionalidade. O que puder ajuntar. Essa é a proporção ditada em 1 Coríntios 16, 2. Foi o que nós lemos, né? Ó, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se faça coletas quando eu for. Não deixar tudo para a última hora e doar, entregar menos, contribuir menos do que você poderia ter contribuído. Né? Então, isso é com proporcionalidade. O que pode ajuntar? Essa é a proporção ditada em 1 Coríntios 16, 2. Aos judeus, no passado, também foram recomendados: não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá uma proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, eu vou contribuir financeiramente para a igreja, para que a igreja tenha condições de cumprir seu papel, a sua missão aqui na Terra, aqui no nosso mundo real, né, de acordo com a qualidade de vida que Deus me proporcionou. Quer dizer, de acordo com as minhas posses, de acordo com o amor e a gratidão que eu tenho por tudo que Deus me permite administrar para Ele, né? Usufruir enquanto eu estiver aqui. Amém, irmãos? Os crentes da Macedônia contribuíram na medida de suas posses, e mesmo acima delas. Está lá em 2 Coríntios 8,3. Isso supera uma porcentagem fixa. Por outro lado, deve nos induzir a seguinte reflexão: a quantia com que tenho contribuído é realmente tudo o que eu posso dar? É uma pergunta. Além de ser uma pergunta, é uma coisa para a gente raciocinar, para a gente pensar, meditar, né? O que eu estou contribuindo, o valor com o qual eu estou contribuindo para a igreja, é tudo que eu posso dar? Eu não poderia fazer um pouco mais? Né? Eu não poderia tirar mais? Deus está me dando tanto, por que eu vou dar só 10%? Né? Eu posso dar mais, eu posso doar mais para o reino espiritual. Isso é com cada um. Isso aí é de acordo com o compromisso que você tem para com o amor de Deus, para com a mordomia do que Deus colocou em suas mãos, para você cuidar, para você administrar e também para você servir. Amém? Vamos pensar nisso, né? Em termos de proporção, o dízimo é o mínimo. Nesse caso,
aceitemos o ensino do Antigo Testamento e sigamos o exemplo de Abraão, o pai da fé, registrado em Gênesis 14, 20. O pai da fé, ele dizia: o máximo da contribuição só pode ser determinado pela espontaneidade de cada crente. E a espontaneidade de cada um é determinada pela medida do amor que devota a Deus. Isso também está escrito lá em Lucas, capítulo 19, versículo 8, e também lá em Atos 4, de 34 a 37. As normas para a contribuição tornam-se desnecessárias quando os cristãos reconhecem a extensão do amor de Deus que os tornou participantes da redenção levada a efeito na cruz. A morte de Jesus, o sangue derramado de Jesus, por amor a nós, para que eu seja salvo, para que eu usufrua de todas as coisas maravilhosas que a Bíblia fala, que eu vou usufruir quando eu estiver no reino dos céus, quando eu estiver na presença de Deus. Lá em Deuteronômio 16, 17 diz: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que Deus possa dar. Na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Qual é a bênção, irmão, que Deus tem concedido para você? Qual é a bênção que Deus tem concedido para mim? Eu estou aparecendo diante do Senhor com as mãos vazias? Ou eu estou aparecendo diante do Senhor, glorificando a Ele por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele me permite usufruir, por tudo que Ele deixa comigo, sobre meus cuidados, para eu cuidar para Ele, para eu distribuir, para eu ajudar o próximo, para eu viver bem, né? Às vezes a gente olha pessoas tão menos afortunadas que a gente, glorificando tanto a Deus, contribuindo tanto, igual a viúva, que só tinha uma moedinha, e foi tudo o que ela doou para Deus, né? Então vamos pensar. Eu acho que esse tipo de doutrina da mordomia, esse incentivo, esse verdadeiro motivo para que se contribua mais financeiramente com a igreja, tem que ser falado sempre, tem que ser lembrado sempre, porque infelizmente nós temos um coração de pedra, um coração endurecido, né? Mas por trás disso tem aquele coração palpitante, bom, com desejo de servir a Deus, de contribuir a Deus, reconhecendo o quanto Deus nos ama, quão grande é o amor dele por nós, né? Vamos quebrar essa casca, vamos tirar, orar para que o Espírito Santo de Deus tire essa casca de pedra e faça com que o nosso coração pulse direcionado para a sua obra, para as coisas que Ele realmente quer que façamos, para o que tem importância, para o verdadeiro motivo que eu tenho de querer ver a casa de Deus suprida, para que a igreja cumpra a sua missão, para que a igreja cresça, para que a igreja seja renovada sim, para que os ministérios sejam todos grandes, trabalhando, produtivos sim, né? Mas para isso eu tenho que ter a motivação de contribuir para a obra do Senhor por amor a Deus, reconhecendo que tudo que eu tenho é dele e tudo é para ele. Então, irmãos, vamos orar nesse sentido todas as noites quando nós formos dormir. Vamos pedir para o Espírito Santo nos transformar, mudar nossa forma de pensar, fazer que Deus faça a prova de nós, vamos mostrar que realmente eu sou um crente fiel, né? Eu sou um mordomo fiel, eu estou cuidando com fidelidade, e a hora que Deus precisa, eu vou levar o fruto de tudo que Ele me deixou para eu cuidar. Vou mostrar para Ele que o que Ele entregou em minhas mãos dá lucro, né? Que eu estou cuidando bem daquilo que Ele me permitiu cuidar, né? Me deu para eu cuidar. Então, as normas para contribuição
tornam-se desnecessárias quando os cristãos reconhecem a extensão do amor de Deus, que se tornou participante da redenção levada a efeito de cruz. Então vamos pensar, não vamos esquecer disso, isso tem que estar em nossa mente, em nosso coração o tempo todo. O sacrifício vicário que Deus permitiu que o seu único filho fizesse por amor de mim, por amor de você, né? Por amor de nós. Né? Precisamos abandonar as ideias erradas sobre contribuição. Dentre elas, a de que devemos dar para receber, como se estivéssemos negociando com Deus. Não, o correto é dar porque já recebemos, é ofertar como reconhecimento de que tudo vem das mãos do Senhor. Isso está lá em 1 Crônicas 29, 14. Então, tudo que nós falamos aqui, tudo que nós mostramos aqui, está na Bíblia, é bíblico, né? É o nosso manual de regra, é o nosso manual, é a nossa regra de fé e prática, não é isso? Então, vamos ser crentes fiéis, ser mordomos fiéis, vamos começar a ver dinheiros de forma diferenciada, não podemos servir a dois senhores, ou vamos agradar um, vamos desagradar o outro, não é isso? Então vamos pensar, vamos fazer tudo por amor, vamos contribuir sim, o máximo que nós pudermos com a igreja, com a obra do Senhor, mas com amor, por amor, e não por nenhum outro motivo dos quais nós listamos lá na frente, né? Mesmo que essa contribuição seja para aqueles fins, o motivo para o qual eu vou contribuir é por amor a Deus, pelo amor que Ele tem por nós. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje. E eu quero ler só mais esses 2 versículos para vocês. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Está lá em Lucas 19. E também falou, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então é isso que Deus quer, que tudo que nós temos, que tudo que está sob nosso cuidado, tudo que Ele nos confiou, seja para ajudar na obra, seja para entregarmos na igreja na hora certa, na medida que a igreja possa ajudar aos mais necessitados. Amém, irmãos? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. É isso, gente, não é com bens materiais, bens corruptíveis, dinheiro que perde o valor, que causa tanta angústia em muitas famílias depois que uma pessoa morre e deixa muito dinheiro, né? Há brigas, há até mortes, né? Irmão não fala mais com o irmão, há muitas desavenças quando muitos bens ficam e não foram distribuídos em vida, né? Então, tudo que Deus permite que nós tenhamos, que nós cuidemos para Ele, é dele, não é nosso. Então, vamos contribuir com alegria para a igreja, para as missões, para as obras do Senhor, para o reino espiritual. Vamos ajudar com alegria, porque tudo o que nós contribuímos, tudo que nós devolvemos, é apenas aquilo que já é de Deus, né? E sabemos que se eu posso doar mais, é porque Deus me deu mais para eu tomar conta. Minha qualidade de vida é maior. E isso é motivo para que nós glorifiquemos a Deus,
para alegrarmos nossos corações, para que nós possamos fazer com liberalidade, né? Uma coisa sistemática, uma coisa com proporcionalidade, né? Com alegria no coração. Amém? Essa foi a aula de hoje. Que o Senhor os abençoe e que à noite possamos estar aqui de novo nesse mesmo canal para glorificarmos a Deus por tudo que Ele é em nossas vidas, por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos permite cuidar para Ele. E vamos devolver, vamos cooperar com Deus, levando e contribuindo com a sua, financeiramente, com a igreja. Amém, irmãos? Que o Senhor os abençoe e até a noite.